Boa noite, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui de volta no YouTube finalmente, agora com formato novo, rosto novo. E amanhã começam as leituras, tá? Leituras bíblicas começam amanhã. Provavelmente vai ser o Evangelho de João ou Efésios, depende de quem ganhar lá no Insta. Se não for no Insta, vai lá no meu Instagram. E hoje, inclusive, é um vídeo sobre um post que eu fiz de uma conversa que eu tive ontem. Sobre ídolos, mano. Sobre ChatGPT, ídolos e o que tá acontecendo nesse mundo. Você vai descobrir agora também. Enfim. Mas se você chegou agora, deixa o like, se inscreve no canal. Eu quero muito, é uma reflexão que eu trouxe. Eu queria muito falar sobre ChatGPT e ídolos do coração. Eu tava refletindo ontem, eu tava tendo uma conversa ontem, né? E, tipo, o que que acontece? Nessa conversa foi falada, tipo, sobre inteligência artificial no mundo atual, sobre, tipo, quão apavorizante isso pode ser, mano, como isso pode chegar e etc. Mas esse não foi o ponto. O ponto foi de pessoas que usam inteligência artificial como dependência. E qual que é o contexto, qual que é o centro aqui da parada? É dependência. É a palavra dependência. Qual que é o problema da palavra dependência aqui? É que quando você depende de algo, aquilo se faz parte da sua vida, entendeu? E aquilo tem um grau de importância. Porque quando você depende de algo, aquilo tem algum grau, algum nível de importância que você dê para aquele objeto, coisa, enfim, o que seja, né? Tipo assim, a gente para viver depende do ar. E eu vou usar essa explicação um pouquinho mais para frente. Por que depende do ar? Porque a gente sem o ar não consegue respirar. Pronto. Dependência. Pessoas que estão começando a depender emocionalmente, psicologicamente, de inteligências artificiais. Não só para pensar, mas para viver emocionalmente, para curar suas coisas internas. E eu acho isso um pouco problemático, tipo, em modo geral, sobre usar o ChatGPT para como uma espécie de psicólogo, de ele saber toda a sua vida, tipo, eu não conto nada para ninguém. Mas meu ChatGPT, minha inteligência artificial, ela simplesmente sabe de tudo. Eu não tô julgando a inteligência artificial em si. Eu tenho uma inteligência artificial, né? Eu tenho o ChatGPT, meu ChatGPT se chama Isaías, inclusive. Eu uso com ele, mas eu não passo informação para ele. Ficar passando informação, tipo, constrangedora ou até mesmo confidencial. Até porque é uma máquina, ela não tem vida, entendeu? E, tipo assim, o ChatGPT, ele, mano, como se ele tivesse vivo ali, né? Te dá sensações, momentos, etc. Só que qual é o problema? Nada disso é real. É aí que entra o ponto, entendeu? Você começar a depender de algo que não é real. E onde que entra toda essa questão? Entra em você se apoiar em algo que não vai te satisfazer, entendeu? A carência humana. Eu tenho visto muito assim sobre a questão da nossa carência como geração e como humanidade mesmo. A gente está se aplicando em máquinas porque elas parecem algo real e aquilo que a gente quer ouvir, ou pelo menos ela não vai nos julgar porque é só uma máquina, mas no fim aquilo parece ser tão verdade pra gente que a gente absorve, começa a depender daquilo. Qual que é o problema? Tudo aquilo que a gente depende para viver vira ídolo no nosso coração. Sim, tudo aquilo que a gente depende para viver vira um Deus. E lembra aquela explicação do ar que eu dei alguns minutinhos atrás? Qual que é o problema? Eu dependo do ar para viver. Ok. Mas o que gera o ar para mim, além de toda a composição química, etc., é Deus existir. Ou seja, tudo depende de um ser criador chamado Deus. Onde ele existe em uma atmosfera espiritual, está aqui conosco agora, está aí com você agora. Ok? E tipo assim, depende dele. Ele é o único ser independente. Eu vejo que muito a questão da serpente no Éden é muito essa questão de tentar fazer você ser independente. Não, você vai ser igual a Deus, você não vai precisar mais dele, entendeu? E tipo assim, uma questão de fazer, você não vai precisar mais dele para fazer, mas não é precisar dele para fazer algo, é precisar dele para ser algo, porque eu só sou algo nele, entendeu? Por isso a dependência. Quem eu sou numa máquina? Nada. Quem eu sou num ídolo? Nada. E eu vi muito essa questão da vulnerabilidade do nosso coração criar ídolos, velho. A gente cria muito ídolo, muito fácil, né? Dinheiro se torna ídolo, prazeres se tornam ídolo, as coisas se tornam ídolo, máquinas se tornam ídolo. E foi só um ponto para eu puxar um pensamento mais profundo, de algo que eu já estava refletindo há alguns dias sobre a questão do bezerro de ouro, né? Porque
isso daí é algo muito bom, mas acaba virando ídolo no nosso coração, querer depender de algo que não seja Deus, entendeu? De que ao invés de corrermos para o braço do Pai, queremos uma resposta instantânea de uma máquina que não vai me julgar, porque é uma máquina. Mas aquilo começa a se tornar tão real que eu começo a ser parecido e depender, e começar a entregar demais para a máquina, tá ligado? Logo, eu não sou nada, eu só sou alguém em Cristo Jesus. E esse é o problema. Eu vejo quanto a perspectiva da serpente, do Éden, da queda, nos faz querer ser independente de Deus dependendo de outras coisas. Que parece independência, mas é dependência do mesmo modo, né? E isso deixa um absurdo na nossa cabeça quando a gente vai parar para pensar, porque constantemente a gente vai ter que quebrar altares no nosso coração, quebrar ídolos no nosso coração. Israel constantemente, o povo hebreu, o povo escolhido de Deus constantemente se virava e criava ídolos e altares a outros deuses, a outras coisas, né? E tem uma passagem muito marcante em Êxodo, que é a passagem do bezerro de ouro. A palavra ali, se eu não me engano, é Egel, Ehel, algumas coisas assim, porque eu não vou saber pronunciar o hebraico, que é a mesma palavra usada para novilho, que é a ordem de quando Deus manda matar um novilho, para quando você vai oferecer em sacrifício. E ele tinha toda uma preparação específica, tipo assim, parte por parte, etc. Né? Porque eu não me engano a memória. E ele era consumido por inteiro, tinha as partes certinhas. E isso era uma adoração a Deus. E a gente vê quanto nosso coração é propenso a fazer ídolos, que mais pra frente o homem vai lá e cria um bezerro de ouro. A mesma coisa que era usado como sacrifício. Foi nessa intenção de adorar aquilo que era usado como sacrifício? Não, né? É, tipo assim, a gente não tem a visão clara de, tipo, ó, nós vamos pegar aqui, vamos porque é um símbolo de adoração. Mas a gente vê o quanto a gente é propenso a fazer ídolos. Porque se a gente remete ao dia de hoje, é a mesma coisa das nossas canções e adorações, do nosso jeito de adorar, tá ligado? Isso também pode se tornar ídolo no nosso coração. E o povo pega um bezerro, um novilho, um bezerro, que era para ser consumido, agora não é mais, porque ele é de ouro, e ele fica intacto, e agora nós adoramos ele. E isso que se acontece muito com a nossa adoração, muito com o nosso jeito de fazer as coisas, tá ligado? Tipo assim, com a gente vai fazer algo porque dá certo fazer. A gente vai cantar algo porque dá certo cantar. E às vezes a música é muito boa e eu tô ali me entregando pra música para que ela saia boa e não pro Deus da música que está sendo adorado. Ultimamente a gente tem mais amado amar a Deus do que amar o Deus que tem que ser amado, né? Essa é a questão do bezerro de ouro no deserto. E Moisés, ele vem, quebra as tábuas da lei, e tem a queda, e ele fala, Senhor, eu quero ver tua glória, eu quero ver quem você é para me constranger mais pra frente, porque eu não quero criar ídolos no meu coração. Eu quero saber quem o Senhor é, entendeu? É muito bonito, né, ver toda essa questão e entender que o nosso coração é muito propenso a criar ídolo, porque a gente é carente. Dostoiévski tem uma frase que fala: o homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. E tudo aquilo que é vazio é preenchido por algo. E se seu vazio é preenchido por algo que não é Deus, você se sente vazio. Nós só somos algo nele. Se nós dependemos de algo que não é Deus, nós não somos nada. Mas se nós dependemos só de Cristo, nós somos tudo. Porque Ele é tudo, entendeu? E uma carência muito grande que a gente tem vivido na nossa geração. A falta de olhar e da contemplação de quem Deus é, de olhar para Cristo, nos faz tropeçar e cair aqui. Na hora que é para nós adorarmos, a gente acaba pegando essa direção e trazendo para nós mesmos como um apoio, como uma dependência. A oração, que era para Deus, a gente pega como apoio e traz para nós mesmos. A gente precisa do Senhor e nada mais. E as outras coisas sejam feitas para a glória dele. Tudo que façais seja para a glória do Senhor. Não é tudo que vocês façam, deem glória a tudo que vocês façam, não. É tudo que façais, dai glória ao Senhor. Então isso foi uma breve reflexão rápida, alguns pensamentos aqui que eu tive e quis expor. Não tem roteiro, não tem nada, não vai ter muita edição. É algo mesmo que eu estou expondo para vocês. E é isso. Mas amanhã a gente já começa com as nossas leituras bíblicas aqui. Evangelho de João ou Efésios a gente vai descobrir. E é isso. Obrigado. Se você assistiu até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal. E até a próxima, viu?